gravação nesse momento. Sim. Beleza. Doutor Solano, é com o senhor a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Um bom dia. Bom dia, Damião. Obrigado pelo convite. Bom dia aí, povo. As meninas, os meninos aí que estão todos... Eu não vou nem falar de manhã, né? Já estamos quase na hora do almoço aqui, acordei bem cedo, mas enfim, gente, é sempre uma satisfação poder falar desses temas relacionados à proteção de dados, LGPD, e o Damião já se tornou meu amigo virtual, porque na primeira vez que eu pedi uma ajuda para ele foi muito prestativo, né, Damião? A gente montou aqui em São Paulo, no âmbito da OAB, uma iniciativa em prol dos advogados, principalmente os mais jovens, que era criar um marketplace de advocacia, que a ideia seria reunir no mesmo ecossistema, mesma página, as inovações, as startups que tenham soluções que ajudem no dia a dia, de departamento jurídico, advogados, enfim, e com vantagens, né, para os advogados. E aí eu queria montar uma comissão que ajudasse a gente a identificar aquelas soluções que são a favor da advocacia, aquela coisa toda. E aí, olhando nossos inscritos no grupo, que eu não conhecia muita gente, eu vi o Damião, que ele tem gosta de tecnologia, tinha muita atuação no LinkedIn, eu falei, eu vou convidar ele sem conhecer, e ele foi muito prestativo, né, faz parte do nosso grupo aqui, então é uma satisfação atender o convite do Damião, estou muito contente. E o tema que o Damião me encarregou de falar é sobre agora a recém-editada, né, a MP, acho que é 1124, né, que fala sobre a transformação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia federal de natureza especial. Essa é a grande novidade, eu acho, desse semestre, porque nós vamos ver só se vai dar tempo, né, dela ser convertida em lei, porque temos julho, né, tem o recesso de julho, depois tem o primeiro turno, eles podem pedir, o Congresso teria até agosto, né, para poder fazer essa análise, mas eles podem pedir uma prorrogação por mais 60 dias, o que significa invadir o segundo turno de eleições, que esse ano eu acho que vai ser bem divertida, né, a questão eleitoral vai ser bem divertida. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que ela tem tudo para ser convertida em lei. Então, assim, algumas coisas importantes. Quando a gente olha, tem muitos lugares aí, muitos países que fazem mapas mundo, mostrando o grau de desenvolvimento da proteção de dados e privacidade nos diversos países. E eles pintam as corzinhas, né? Conforme o país tem mais proteção, é uma corzinha média e sempre a piorzinha, e tem alguns que não tem cor nenhuma. E o Brasil, ele estava até, né, sempre no intermediário. Embora tivesse, né, uma legislação muito próxima da europeia, o Brasil era visto como intermediário, inclusive abaixo da Argentina. E a razão principal é que o órgão fiscalizador, né, o caso da Autoridade Nacional Brasileira de Proteção de Dados, ela ter sido criada como um órgão vinculado à Presidência da República, ao gabinete da Presidência da República. Ou seja, não é um órgão independente. Então, a diretoria pode ser demitida ad nutum. Então, tendo essa função de fiscalizar órgãos públicos e privados, quer dizer, o critério, né, da independência, ele realmente não existia, coisa que na Argentina eles já resolveram no começo do ano. E agora, com essa transformação em autarquia, isso significa, sim, né, que ela vai estar equiparada ao Banco Central, equiparada às agências regulatórias, ela vai ter essa independência que vai nos fazer com que o Brasil mude de corzinha. Então, fique com uma cor assim, igual dos países aí que realmente tem um arcabouço, né, um sistema de proteção de dados já maduro. Então, isso vai ser uma coisa muito boa. E uma questão curiosa que a gente sabe, né, que os mega vazamentos todos que têm acontecido nos últimos anos, ao que consta, ao que parece, vem dos órgãos públicos. Então, a gente teve o mega vazamento de dados, né, do DataSul, no Ministério da Saúde, a gente teve questões relacionadas a ataques hackers nos grandes tribunais, né, vocês devem ter acompanhado diversas coisas dessas, e a gente vê que o pessoal não vem a público, não vem comentar o que aconteceu, não vem dizer quais os dados foram impactados, quer dizer, todas aquelas determinações que a gente tem na lei geral não são cumpridas, né, o critério da transparência, e também a gente tem muitos órgãos que não tem ainda nem DPO, né, não tem nem DPO, e quando tem, às vezes é alguém vinculado administrativamente à chefia, ou seja, também não é um DPO que tenha aquela independência toda que a lei exige. Então, a gente acredita, né, sem dúvida, que com a autoridade se tornando uma autarquia, isso eles vão começar, já estão trabalhando bastante, né, naqueles guias todos. Inclusive, eu recebi um ofício ontem, Daniel,
um ofício da Agência Nacional, veio no meu nome, para a gente divulgar, para quem quiser entrar no link, eles estão fazendo uma pesquisa pública para quem, o que a gente acha que poderiam ser as medidas educativas a serem promovidas por eles lá. E aí eu tomei a liberdade de pegar o chat aqui da sua transmissão e eu copiei, vocês são os primeiros que estão recebendo isso, porque eu recebi ontem, li hoje o ofício, eu fiz aqui um recorte e cola e botei para vocês, quem quiser participar da pesquisa da Agência Nacional de Proteção de Dados, está aqui o link no chat, vocês fiquem à vontade, né? E eu acho que é uma coisa boa esse caráter educativo. E aí, assim, algumas coisas. O que muda na vida, né, nossa, do dia a dia, a gente que mexe com isso, ou do próprio jurisdicionado, o que significa ela ter virado uma autarquia? Bom, eu acho que, assim, a primeira coisa que para mim chama a atenção é que ela passa a ter, uma natureza, uma personalidade jurídica de direito público, né, que ela era vinculada à Secretaria da Presidência. Então, agora significa que ela tem capacidade de propor ações judiciais em nome próprio. Então, vocês veem que coisa, né? Se ela autuasse, tivesse atuado uma multa, ia ter, sem dúvida nenhuma, nas defesas, dizendo que eles não teriam capacidade jurídica para promover multa, porque eles não tinham ainda a formação como uma entidade, né? E agora eles passam a ter. E aí significa que toda a questão formal sobre a aplicação de penalidades ela fica resolvida. E segundo, que ela pode promover em nome próprio ações coletivas. Então, por exemplo, ações civis públicas ou ações de indenização por dano moral coletivo, que são situações plenamente factíveis, né? Dentro do universo de proteção de dados, quando tem alguma violação, normalmente ela é uma violação coletiva. Então, eles têm essa possibilidade de ingressar com processos, isso muda. A grande dúvida é o seguinte, né? Será que essa medida provisória que criou, né, essa autarquia, ela tem, né, aqueles requisitos que se exigem de uma medida provisória, de ser urgente e relevante, né? Porque, você sabe, o STF tem uma jurisprudência muito sólida, dizendo que a relevância de natureza política ela até serve, né? Desde que tenha um interesse público, necessidade social e tal. Mas se não tem a urgência, às vezes o Supremo acaba barrando algumas medidas provisórias, ou o próprio Congresso, às vezes, né, acaba arquivando. Mas, no caso, assim, eu acho que esse requisito vai ser facilmente superado, porque desde que houve a emenda constitucional 115, que tornou a proteção de dados um direito fundamental no Brasil, evidentemente que é super mega urgente, né, super necessária a mudança da natureza jurídica da agência para conferir uma maior segurança jurídica administrativa para o órgão. Porque se a ANPD é o órgão da União que vai, né, materializar o exercício da competência administrativa do artigo 21, inciso, acho que é 26 da Constituição, né, aquela parte que é a ANPD, ou seja, que a União deve organizar e fiscalizar a proteção e tratamento de dados pessoais, evidentemente precisa de um órgão. Então, acho que a questão formal, ela vai ser bem superada. E aí, a questão como eu comentei, né, a questão da legitimidade processual para promover ações, que passa a ter, desde, né, a vigência da medida provisória, ela vai facilitar, assim, se for o caso, uma série de medidas diretas, né? Porque os advogados da agência, eles passam a ser procuradores, agora, da agência da autoridade, são procuradores autárquicos. Então, eles vão poder promover medidas cautelares, ações de busca e apreensão de documentos, aquela suspensão de atividades de tratamento de dados pessoais, afastamento de dirigentes, e até, quem sabe, né, Damião, eles podem até determinar o afastamento de encarregados pelo tratamento de dados pessoais. A gente viu isso acontecer na Europa, e algumas autoridades têm aplicado medidas que afastam o DPO. Então, é uma questão que às vezes eu comento isso em aula, né? A importância do DPO ter né, o exercício mesmo demonstrado da independência, do conhecimento, porque ele pode cautelarmente ser afastado, e não só para a autoridade, mas também por todos os órgãos colegitimados para fiscalizar o mega sistema de proteção e defesa do consumidor, né, que está interligado na lei, ou seja, o PROCON, né, um juiz de juizado. Então, assim, a função do DPO ela não é só decorativa, né? Ela tem aí uma série de funções que são importantes observar. Que mais? Eu acho que, além dessa parte que é importante processual, é uma coisa que a gente às vezes não presta muita atenção, mas assim, a LGPD copiou o artigo 46 da GDPR, no sentido de que empresas estrangeiras só podem tratar dados no Brasil desde que esses
países, as jurisdições em que essas empresas estão sediadas, têm o mesmo grau de proteção que tem no Brasil. Então, assim, isso foi inventado lá na GDPR, né, uma invenção alemã, que exportou, né, foi muito habilidoso, é coisa de engenheiro alemão, um engenheiro que faz motor de Mercedes, porque olha só, eles conseguiram inventar uma forma de exportar a lei deles. Só pode tratar dados na Europa, empresas situadas em jurisdições que têm o mesmo nível de proteção de dados que tem na União Europeia. E eles têm lá um órgão que fiscaliza, né, se as jurisdições podem ser consideradas como equivalentes no que diz respeito à proteção de dados do que da União Europeia. Isso é a grande, né, questão aqui no Brasil, sem ter uma autoridade independente, será que o Brasil iria passar por esse teste da equivalência? Não passaria, evidentemente que não passaria. Agora nós estamos mais perto de virar alemães. Mas isso significa que também quem faz negócio com o Brasil passa a ter que ter o mesmo grau de proteção que o Brasil tem. Então significa, por exemplo, os nossos irmãos todos aqui da América Latina, né, pessoal que faz negócios com o Brasil, eles têm que ter um grau de proteção. Então, assim, essa lei ela acaba funcionando como um coronavírus, né? A gente sai de um lugar e vai espalhando por um monte de jurisdições, porque senão um não consegue fazer negócios com o outro. A gente vê que se discute uma série de mudanças em diversos países. A China está com uma proposta muito interessante de proteção de dados, quem diria, né? E por aí vai. Mas o que eu acho importante aqui para essa conversa breve é que o que a gente pode esperar, portanto, daqui para frente, da autoridade. E aqui eu gosto de ficar olhando o que acontece na União Europeia, porque como eles estão na nossa frente, né, há alguns anos, normalmente o que eles fazem lá pode servir para a gente de lição, tanto de como fazer como não fazer. E aí, o que a gente tem visto do papel das autoridades nacionais semelhantes à autoridade brasileira nos diversos estados que compõem a União Europeia? Então, no começo, o que aconteceu foi uma avalanche de denúncias que colapsou todas elas. Isso foi de Portugal até a Geórgia, né? De fio a pavio na União Europeia, o volume de denúncias de supostas violações de dados e de direitos de privacidade lá colapsou todas elas, sem exceção. Os países mais para cima, como o Reino Unido, Alemanha, Holanda, principalmente, e os de baixo um pouco menos, né? Grécia, Espanha. Mas se te lembra que a primeira multa que correu o mundo aconteceu no Hospital do Barreiro, lá no Alentejo, em Portugal. Foi uma situação que todo mundo ficou muito consternado, porque, a rigor, eu não sei se a autoridade brasileira iria aplicar aquela multa como aconteceu em Portugal. Mas lá em Portugal, basicamente a história foi o seguinte: um hospital médio para eles, padrão deles médio para o nosso padrão pequeno, eles tinham lá um controle, como é em todo lugar, que o médico ganha um login e uma senha, só que eles não tinham um protocolo quando os funcionários deixavam o hospital. A gente sabe que tem turnover bastante de médico, aqui no Brasil também, né? O médico começa a trabalhar no hospital, aí muda para outra cidade, aquele negócio todo. Não havia um controle de cancelamento de login. Então, era possível que um médico que não estava mais trabalhando no hospital acessasse prontuários. Às vezes, prontuários de pacientes que ele continuou tratando em outro hospital, ou até de ex-pacientes, para fins de pesquisa. Eu acho até que poderia justificar, mas, enfim, a autoridade portuguesa acabou, na época, se não me engano, autuando o Hospital do Barreiro, acho que em quase 400 mil euros. Isso gerou uma consternação e um pânico, que saiu todo mundo em Portugal contratando consultoria em LGPD. Ruim não foi para os advogados portugueses, né? O pessoal acabou... Mas, de qualquer forma, pareceu um pouquinho severo demais, e isso gerou muita discussão. Mas teve muitas autoridades, aí que vem a história do que a gente espera aqui no Brasil. Me parece que, pelo perfil, né, da diretora executiva e dos demais integrantes do conselho, o pessoal que compõe esse grupo, aqui no Brasil, eles têm um perfil acadêmico de muita experiência com o setor público, também privado, que eles têm uma natureza mais de ensinar. Tanto essa iniciativa que eu botei no chat mostra isso, né? Eles têm essa intenção de mostrar, talvez, como funciona, educar o povo brasileiro, e não punir, não punir. Isso eu acho que é uma mudança de paradigma, porque quando a gente vê qual que é a função das agências regulatórias brasileiras, são basicamente intervir na economia, né? Fazer com que a economia funcione sem os monopólios, oligopólios, com regras de proteção a consumidores. Então, são as agências nacionais, como tem de eletricidade, de águas, de transportes terrestres, todas as agências, né? A ANAC, transportes aéreos. No caso da NPD,
ela visa proteger direito fundamental, que agora é direito constitucional, que é de proteção à privacidade e à proteção de dados. Então, é uma atuação diferente, eu diria assim, uma atuação diferente e que não é a ver com a economia, na verdade, é proteção de direito fundamental, embora, evidentemente, tenha, né, uma implicação econômica. Mas eu acho que no Brasil está se desenhando uma postura muito mais no sentido de educar o brasileiro do que de punir. E eu acho que isso tem um lado muito positivo, porque não é da nossa cultura, eu brinco isso em aula, né? O Brasil nunca teve cultura de proteção de dados, o brasileiro não liga normalmente para a sua própria privacidade, e o exemplo que a gente dá é do Google Street View, né? O Google Street View, se a gente vê na Alemanha, aqui é muito comum, você vai num evento aí do Damião, se ele dá um endereço, vai dar endereço do hotel lá em Balneário Camboriú para a gente ir no Summit, você vai olhar no Google Street View onde é que fica o prédio, né? Até porque em Balneário Camboriú tem muito prédio e tal lá, você vai querer saber qual é a cara do prédio para você estacionar. Na Alemanha, mais ou menos 98,5% dos endereços são borrados, que o Google permite que, se você não autorizar, ele borre a sua casa, né? Então, por questão de privacidade, como o alemão tem isso muito enraizado, isso vem desde a época do nazismo, né, que o pessoal acabava perseguindo as minorias, como também depois na época da Alemanha Oriental, na Stasi, a polícia secreta alemã, ela, por lei, obrigava todo mundo a ter um livro na casa, um caderno que você anotava movimentos dos seus vizinhos. Então, era uma fofoca, praticamente, assim, institucionalizada. Então, se alguém recebia uma visita e você via, você anotava. E você tinha que anotar também nesse livro as visitas que você recebia. Então, o alemão ele tem isso como problema da privacidade, e todas as nações que foram ocupadas também pelo exército da Wehrmacht, pelos nazistas, eles têm a mesma preocupação. É a história da Anne Frank. A Anne Frank, o que acontece? Em Amsterdã, eles tiveram um problema de envelhecimento da população nos anos 30, né? E eles, depois da crise de 29, e eles tinham lá a política da prefeitura de Amsterdã para fazer funeral dos velhinhos que não tivessem família. Então, eles criaram um cadastro por religião em Amsterdã. Quando o Hitler invadiu a Holanda, olha que beleza, ele tinha a lista de todos os judeus, todos os ciganos lá de Amsterdã, e foi assim que a Anne Frank, né, a família da Anne Frank, enfim, vocês sabem o resto da história. Aqui no Brasil, a gente não tem esse problema, né, embora tenhamos aí passado de ditaduras e tudo mais, que não tem esses traumas, tanto que é muito comum a história do... Eu até falei para o deputado Orlando Silva quando estava ainda uma discussão sobre a mudança da LGPD, vocês lembram que na primeira versão se proibia as farmácias de pedir CPF para dar desconto. E eu comentei, eu falei, na minha opinião, se vocês acham que os caminhões param o Brasil, vocês vão ver quando cortar desconto de farmácia. Vocês vão ver o que vai ser o pessoal, dentre os quais eu me incluo, que não vai ter mais o desconto na farmácia. Vocês vão ver o que vai ser o inferno aqui para vocês. E aí, enfim, hoje, né, a gente sabe que o brasileiro não vê problema de comprar um sapato no shopping e entregar o CPF, o RG, às vezes o e-mail, para fins de cadastro, que ninguém sabe por quê, né? Se compra um sapato à vista e o pessoal pega nossos dados, porque é cultura nacional. É cultura nacional, que não liga. Tanto que a gente vê quando passa o carro do Só um Google... CPF, é só um CPF. O carro do Google, quando passa fotografando, né, para atualizar o Google Maps, a gente vê no Twitter o pessoal avisando os outros para o pessoal fazer pose na frente para sair na foto. E lá na Alemanha, eles apagam. Tanto que aquela história de quem foi para a Alemanha sabe, qualquer resga de sol que tem lá, o pessoal tira a roupa e fica pelado no parque para tomar sol, e ninguém olha, porque a cultura da privacidade faz com que a pessoa pelada no parque se sinta totalmente protegida, concorda? Se fosse na minha cidade, no interior de São Paulo, o pessoal ia botar cadeira na frente. Então, assim, é a questão cultural que eu acho que a NPD acerta em querer primeiro educar o povo brasileiro, porque não vai ser fácil. É uma cultura nossa totalmente voltada para a esculhambação no que diz respeito à proteção de dados. Não se tem essa cultura. E aí você tem dois jeitos que a gente aprende com a mãe e com a avó, né? Que vai na dor ou vai no amor. Eu acho que essa história de começar a história pelo amor, né? Ensinando, com essa história assim, as cartilhas, essa pesquisa que eu botei aqui no chat para quem entrou depois, é uma pesquisa organizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para a gente ver o que eles poderiam, sugestão para eles promoverem atividades educativas para o povo brasileiro. Então, isso eu acho que é bem bacana, e vai um pouquinho, aí sim a gente se distancia das autoridades da União Europeia, porque lá o pau está comendo.
as multas são muitas, várias, divulgadas, né? Tirando a do Reino Unido, que não compõe mais a União Europeia depois do Brexit, mas manteve, né, a autoridade de acordo com a GDPR, eles têm uma tendência de se multar mais. E aí a gente vê algumas coisas interessantes, que aí eu estou me aproximando no final da minha fala, de tendências que talvez, com o tempo, a gente acabe importando das autoridades nacionais da União Europeia. Então, tem uma discussão que ficou famosa na Holanda sobre o papel do DPO dentro da empresa com relação ao vínculo com o controlador. Então, isso é uma questão assim, vou botar um funcionário interno como DPO, mas se ele não tiver as proteções, né, contratuais, enfim, estatutárias, de independência, ele é um DPO fake. E aí empresas foram autuadas pela falta de independência. Isso é uma questão, porque você sabe, às vezes muita empresa, para economizar, acaba nomeando alguém da TI ou alguém do jurídico para dizer que é DPO. Pode existir essa tendência da nossa autoridade nacional de considerar esse pensamento. Uma outra questão que tem sido discutido na União Europeia é a questão dos co-controladores de dados, que é um pensamento assim, então, você, para fins de responsabilidade, a gente sabe, né, os civilistas aqui brasileiros, já todos aqui, é uma incrível unanimidade, eles consideram que os operadores, né, eles são o controlador enfim, eles têm responsabilidade objetiva por incidentes de dados. Que para mim, eu até vi com surpresa isso, mas a interpretação deles é que, como a lei acaba dizendo os casos em que eles não são responsáveis, essa descrição da LGPD significa que a responsabilidade é objetiva. Então, qualquer incidente de dados, mesmo causado por ataques hackers, sem grandes culpas, né, do controlador, eles acabam tendo que responder de forma objetiva, ou seja, independente da culpa. Aí temos algumas jurisprudências aqui no Brasil dizendo que o elemento dano acaba sendo importante, o dano não é presumido, que aí tem uma outra diferença. Em muitos casos na Europa, estão considerando o dano do incidente de dados como dano presumido. Isso significa avalanches de multas e pode ser que, sei lá, em algum momento isso venha para discussão. E, por último, eu acho que vale a pena comentar algumas discussões, deixa eu ver aqui, a respeito do papel eu acho que é um ponto muito importante aqui, Damião, é a questão do uso de dados para fins de marketing. A gente não importou a norma europeia a respeito da autorização prévia para fins de utilização de dados para marketing. Não temos essa causa, não temos essa base legal. Aqui não fala. Então, se eu não tenho uma base legal relativa à utilização de dados para fins de marketing, significa que o marketing tem que estar diluído dentre as outras 10 bases legais do artigo 7. E aí alguns defendem, e eu acho que isso é um campo muito interessante para a discussão, como o professor Marcelo Leonardi, que as empresas poderiam utilizar dados pessoais sem a autorização, que seria, como só tem enquadrado aí, né, primeiro item, mas com base no legítimo interesse de terceiros. Então, as empresas de marketing online poderiam captar os dados nos cookies, nos pixel tags, né, que eles colocam nas páginas, vender esse banco de dados, comercializar esse banco de dados, sob o fundamento, sob a base legal do legítimo interesse de terceiro. E, portanto, se eu recebo uma mala direta, né, um e-mail, né, no e-mail list, alguma coisa assim, eles são obrigados a me dar o opt-out, né? Então eu não quero mais receber aquela informação, eu não quero receber mais aquela notícia, aquela propaganda, mas o sujeito não é obrigado a remover o dado, ele pode não ter que usar, assim, ele pode não usar porque eu não quero receber mais, ele não vai usar para me mandar a informação, mas ele pode usar lá para fins de inteligência artificial, para fins de estudo de qualquer coisa. Então essa é uma questão que eu acho que ela vai ter que ser resolvida pela agência, pela autoridade brasileira. Porque, no final das contas, a gente vê aquele avalanche que foi desde o ano passado, todas as páginas, a gente aceitando cookies, não era assim? Eu aceito ou recuso a cookies, não era? E isso é baseado no pressuposto de que a captura de dados pessoais para fins de publicidade decorreriam do consentimento, que é uma medida assim, expressa na GDPR, mas não na LGPD. Então, a questão que eu acho, para mim, de todas que a autoridade vai fazer, para mim, essa é a mais importante, né? Será que nós nos distanciamos
dos europeus, né? De uma maneira muito mais arrojada, muito mais americana, daí a gente ficaria, né? O americano trata os dados como bens incorpóreos, passíveis de comercialização, né? E no caso do europeu, eles veem como direito fundamental, assim como o brasileiro. E já o chinês vê como de interesse do Estado, né? São as qualificações diferentes jurídicas. Mas seja como for, a questão é, será que eu não preciso mais perguntar para o sujeito que entra na minha página, Daniel, que ele precisa autorizar o cookie, e eu posso instalar o cookie, né, sem autorização dele? Essa é uma questão que eu acho. E eu vou falar para você, assim, não é qualquer um que está falando, não. É o Marcel Leonardi e outros, né? Então, é uma questão, para mim, de altíssima indagação, mas de altíssima indagação, que eu acho que, de uma certa forma, eu gostei dessa discussão. Acho que é uma discussão muito boa. Vamos ver o que deve acontecer. Eu acho que a autoridade vai seguir o padrão europeu e considerar, né, que essas obtenções de dados para fins de publicidade deva se basear no consentimento e não no legítimo interesse de terceiro. Mas, para mim, essa é a questão assim, do milhão. Se eu fosse o diretor executivo da NPD, eu acho que eu ia seguir a base do legítimo interesse de terceiro, porque eu sou a favor do bem, enfim. Mas não é o objeto de hoje, né? O objeto de hoje que o Daniel me incumbiu era falar sobre a transformação da autoridade em autarquia especial. E aqui, Daniel, eu finalizo agradecendo mais uma vez esse contato aí e conhecer o pessoal que acompanha o seu trabalho e me colocar à disposição para qualquer discussão. Então é isso aí, gente. Obrigado. Qualquer coisa, estamos aqui. Obrigado, doutor Solano. Gostaria de fazer umas considerações, e aí o pessoal já vai levantando a mãozinha para poder contribuir e falar sobre o tema. Uma fala que me chamou muito a atenção, né? Essa última que o senhor falou ali sobre o DPO fake. Isso acontece no dia a dia, né? A gente vê empresas que colocam lá o DPO. Aí você vai ver quem é o DPO, é o cara do marketing, por exemplo, né? Eu vi empresas que têm encarregado de dados, é o cara do marketing. É aquele que adora colher dados sem o devido consentimento, sem a hipótese de tratamento adequada para fazer isso, né? É bem surreal. Um outro ponto, né, que o senhor comentou foi a questão da cultura do brasileiro, né? E aí eu vejo uma relação direta com a própria segurança, né? Falar de segurança de dados pessoais, ele tem uma relação direta com a cultura do país, né? E aí você vê um país em que a segurança pública, a segurança pessoal, ela não é tratada com seriedade, quiçá tratar com seriedade a segurança de dados, que é algo bem intangível, que você não consegue falar assim, isso aqui é segurança de dados, né? Chegar numa farmácia, numa fila, e você falar, ter que falar o seu CPF, falar, né? Falar. E quando você está falando, tem outras pessoas atrás de você que podem estar com o celular gravando o teu CPF. Gente, é surreal, mas maravilhosa a sua explanação. E seguindo aqui a nossa dinâmica, professor Antônio Andrade, bom dia. Seja bem-vindo, meu querido. Opa, bom dia mais uma vez. Que honra estar aqui e poder ouvir aí o querido amigo aí falando sobre esse assunto, né, tão interessante, tão envolvente, atual. Muito obrigado pelas informações. A NPD se tornando autarquia, o que pode mudar, o que pode vir de novo aí, que é bem interessante. São assuntos polêmicos hoje, né? Eu acho que enquanto não vir alguns pingos nos is em alguns detalhes aí, realmente vão continuar sendo polêmicos, né? Perdão. Eu tenho visto aí alguns debates, às vezes, inclusive, em relação, né, aos últimos dois tópicos que foram falados aqui, né, que foi falado em relação ao marketing, né, que realmente nós não temos algo específico hoje lá para o marketing, não tem essa hipótese legal, etc. E aí o povo está se apoiando, pelo que eu vejo até então, em consentimento e basicamente em consentimento, né? E aí vem a questão do legítimo interesse também, interessante. É muito interessante o assunto de DPO fake, acúmulo de função do DPO, né, nas organizações e a importância dessa mudança cultural. Mas assim, minha expectativa é que a NPD realmente agora consiga, né, ter mais força para colocar esses pingos nos is aí, que eu acho que ainda vem causando polêmica. O que vocês acham em relação a isso? Acho que é isso mesmo, né? Você pode repetir a questão, Antônio, por favor?
A questão é assim, né? Porque que a gente vê, bom, uma lei nova, obviamente, né? Teoricamente é uma lei nova, né? E a gente vê que transformar a NPD em autarquia significa mais autonomia, mais, né? Enfim, esses pingos nos is aí, será que a gente consegue? Será que a NPD vai conseguir colocar realmente assim, de uma forma mais rápida? Por exemplo, você citou no final mesmo, né? O marketing utilizar hoje consentimento para poder fazer o seu trabalho, publicidade e tudo mais. Será que pode haver aí uma nova hipótese legal? Será que isso vai ser melhor definido ou tem que se usar de fato o consentimento? Legítimo interesse e consentimento é muito polêmico, né? Muita gente diz assim, não use. Né? Não sei, acho que o próprio mestre Damião, você já deve ter ouvido muito falar isso. Não use. Agora, outros dizem, use. Está na lei é para usar. Agora, de que forma? Né? Então, a minha indagação, assim, a minha expectativa, até vamos dizer assim, é de que a NPD consiga, de fato, agora colocar esses pingos nos is aí de uma forma um pouco mais ágil. Vocês têm essa expectativa também? Bom, eles estão já, segundo eu soube, já tem cerca de 40 fiscais em treinamento para serem despejados na rua a partir de agosto. Loucura, hein? Um exército. E aí, assim, Antônio, eu vou dizer para você a minha impressão, né? Eu brinco em sala de aula que, para mim, assim, o trâmite da LGPD, ela tem uma similaridade com o que aconteceu na época com as leis, com as normas anti-escravagistas no Brasil. Porque, a rigor, o Brasil, você sabe, as elites não queriam o fim da escravidão. As elites não queriam. Só que tinha uma pressão, principalmente da Inglaterra, né, e dos mercados que produziam manufaturados. Então, essa era uma pressão gigante do mundo contra o Brasil. O Brasil também não queria fazer uma norma de proteção de dados. Vou dizer para você que não queria, porque geralmente essa cultura para nós não era um valor jurídico, coletivo, entendeu? Isso foi uma coisa que foi importada por pressão. E aí o que acontece? Você lembra, né? Eu aprendia na escola as normas anti-escravagistas, começou a primeira lei, né? Fica proibido a vinda de escravos para o Brasil. É só ir no Porto de Galinhas que eles contam o que acontecia lá, né? A história das galinhas eram escravos que chegavam por lá, como chegavam em diversas outras cidades aí da costa. Depois teve aquela lei, os escravos que, se não me engano, Eusébio de Queiroz, né, com mais de 60 anos, era automaticamente, né, eles eram aporreados. Qual escravo vinha com certidão de nascimento lá, de Angola? Não tinha certidão de nascimento, como é que ia saber se ele tinha 60 anos ou não? Aí depois teve a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, dá para ler no Jus Brasil, ela fala assim, está lá na lei, que as crianças nascidas a partir de determinada data eram livres. Porém, elas tinham que ficar trabalhando para o senhor durante 21 anos como indenização. Como indenização. Então, se você vê a LGPD, assim, era para entrar em vigor no momento, ficou lá para frente, depois a criação da autoridade ficou mais para frente, depois, por último, a questão das penalidades mudou 2 vezes, que é de pandemia e tudo mais. Então, eles foram chutando a plena eficácia. Isso está rolando desde 2018. Até agora, 2022, que a gente tem uma medida provisória, a gente brinca que medida provisória é tentativa de ameaça, né? Enquanto não vira lei, você tem... E aí você tem assim, agora você tem... Então, assim, quando tudo me parece muito parecido com essa história, assim, você vai... Não tinha norma, né? As normas anti-escravagistas eram para inglês ver. Essa daqui é para alemão ver, né? A LGPD é para alemão ver. Só que eu acho que, assim como chegou uma hora que o brasileiro viu que era um absurdo a escravidão, o brasileiro vai ver que é um absurdo o que a gente faz com dados pessoais aqui. Eu acho que isso vai acontecer, esse negócio. E é pelo amor ou pela dor, eu acho. E aí o caminho, até pelo perfil liberal desse governo, que diz respeito à parte econômica, nós somos um perfil assim, que é menos, assim, como é que eu posso falar? Vocês se lembram como é que era a Senacom na época, né, dos governos do PT? Eles eram muito assim, muita multa, né? Um pessoal assim, que era mais faca na caveira. E depois, agora, é um pessoal assim, que é menos histórias assim de você... a pegada é um pouquinho diferente. E eu acho que a LGPD hoje ela nasce com essa questão mais educacional. Porém, a gente tem abusos muito absurdos, muito absurdos. E os absurdos maiores vêm do setor público, cara. Que os grandes bancos de dados, Facebook, né, Google, não, os grandes bancos de dados estão com o governo, entendeu? São com o governo. Aí você tem assim várias caixinhas pretas e esses dados são vendidos livremente, são comercializados. A gente sabe
como funciona, por exemplo, o levantamento, aquelas empresas que fazem levantamento de depósito trabalhista, como é que eles têm acesso a esses dados? Ou a questão que eu até dei entrevista essa semana lá na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, dados de 300, né, milhões, 300 milhões, a população brasileira é 200 milhões. Como é que eles têm dados de 300 milhões? Ou seja, a gente já faleceu, entendeu? Então, assim, um comércio relacionado a isso. E aí eu acho que a agência vai ter um papel, assim, fundamental. Perfeito. Legal. Kátia, bom dia, minha querida. Muda. Estava em outra tela aqui, porque ontem a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Ontem eu participei do simpósio sul-mato-grossense de proteção e privacidade, proteção e segurança de dados. E um dos palestrantes ontem foi o diretor da ANPD, que foi o Arthur Sabá, né? O Arthur Pereira Sabá. E me chamou, assim, casa, né? Muito com a tua pergunta agora, Antônio, essa questão da ANPD. Então, a visão deles é, sim, de educação, a visão deles é, sim, de conscientização, mas ele mesmo falou que eles não têm braço hoje para fazer, né? Então, dentro da LGPD, existem aí pelo menos uns 70 itens que precisam de regulamentação. Desses 70 itens que precisam de regulamentação, eles regulamentaram 2, né? Que foi a questão administrativa, né? E a resolução número 2, até que eu fiz live dela esses dias. Então, assim, eles não têm braço, né, para fazer isso tudo, e estão com uma expectativa relativamente grande nessa questão da autonomia, né, deles agora. Mas, assim, é um caminho longo e lógico que ele não falou com todas as letras, mas ele deu a entender que a pressão é muito grande, porque todo mundo quer LGPD, mas todo mundo quer se safar dela, né? Então, assim, ele já recebeu consulta, por exemplo, de entidades religiosas falando que, alegando que a eles não caberiam, né, a LGPD, porque eles eram pequenos. Aí, né, vai fazer todo o levantamento e ver que não é pequeno, e mesmo que seja pequeno, né, é dado sensível, né? Organização religiosa, então não tem como ficar fora. É que eu questionei ele a respeito da resolução 2. E aí, nas entrelinhas também, o motivo da resolução 2 é porque estava correndo no Congresso uma possibilidade de alteração da LGPD para tirar os pequenos por lobby. E aí a ANPD se movimentou no sentido de, não, então vamos regulamentar, porque aí a gente puxa para a gente, no meu entendimento, né, até falei na semana passada aqui, né, no meu entendimento, falou e não disse nada. Promove, mas, né, dá com uma mão aqui em cima e tira com a outra lá no último artigo, né? Então, mas foi assim, uma estratégia, porque a gente sabe como é que é a política também, então não dá para a ANPD bater de frente com o Congresso. Então, eles têm que ter aquele jogo de cintura de ver o que dá para fazer para não desvirtuar, né? E o que foi que está passando agora? Acho que é a LGPD penal, parece, né? Eu não sei. Sim. Eu não lembro se ele falou da LGPD penal ou se ele falou da autarquia, porque ainda está no processo, né? Foi uma medida provisória. E parece que já recebeu aí mais de 20 emendas. Ele falou, até ontem que eu vi, já tinha recebido mais de 20 emendas. E a gente precisa analisar uma por uma, para ver o que tem por trás dessa emenda. Então, assim, é muito complexo, mas eles vão bater muito, sim, em educação, né? Para criar a cultura, para desenvolver a cultura, não estão abrindo mão da punição, né? Mas é que eles não têm braço. Ele falou, a gente não consegue, a gente não consegue responder o que chega para a gente, quem dirá a gente sair ativamente para fiscalizar nesse momento, né? Perfeito. Kátia, inclusive, né, acrescentando o que você está falando sobre a questão de braço, de amplitude, de fiscalização, eu fui atuante no setor público durante 25 anos da minha vida,
eu entendo que toda instituição pública, ela precisa ter, sim, autonomia, mas a gente, quando fala de autonomia, aí uma grande reclamação de muitas pessoas aí, que a NPD não está fazendo nada, que a NPD está sendo conivente, que a NPD está assim, está assado. Mas lembra, na fala inicial do doutor Solano, existiam lacunas que precisavam ser preenchidas, que só viriam com a independência da entidade. Com relação à questão de multas, né, ações pecuniárias que devem ser desenvolvidas por um órgão que nem existia, né, não juridicamente, mas independente, né? A própria questão de orçamento, né? Como que você consegue fazer uma gestão de orçamento se não tem um órgão independente que não tem orçamento, que depende de contratação do Ministério da Justiça, da Casa Civil, enfim, os recursos são oriundos de outras autarquias. Às vezes nem é contratação, ele até falou isso, né? Que originalmente acho que eram 32, aí eles já conseguiram pedir emprestado, né? Emprestado. Né? Estão em 62 para cuidar disso tudo, de fazer as resoluções, de fazer a parte. Realmente não tem como, né? Então, cabe a gente até, né? Eu até conversei com ele no sentido de talvez aí a NPD tomar a frente dessa parte de educação, né? Porque, teoricamente, como a NPD, a gente teria um pouco mais de braços, né? Para fazer, porque estamos em todos os estados e tal. E aí vem, né? Não dá para a NPD se vincular a uma associação específica, porque vai ou pode gerar reserva de mercado, pode gerar todas as outras consequências que a gente sabe, né? Então, por isso, melindroso o negócio para a gente resolver. Por isso que, inclusive, o doutor Solano colocou o link aí com as contribuições, né? A própria autoridade falou, pessoal, vamos contribuir, e é muito importante. Eu gostaria de ouvir a Flamínia. Olha, e ela levantou a mão na hora que eu ia pedir para ela contribuir. Bom dia, Flamínia. Bom dia. No mundo ideal, a gente teria, você, né, acabou de dizer que você veio do serviço público, né? No mundo ideal, para que serve uma gestão pública? O próprio nome já diz, para gerir a coisa pública. E, infelizmente, desde a época, como o professor Solano estava falando, né, desde aquela época do descobrimento, a gente não tem gestão nesse país. A gente está aprendendo a gestão nesse país, entendeu? Estou dizendo a parte do Estado, do governo, lato sensu. Então, agora a gente se vê forçado, estou falando do governo, se viu forçado a implantar essa legislação, porque senão ela não vai conseguir permanecer fazendo negócio com o resto do mundo, entendeu? Então, eu acho esquisito, porque você cria a autarquia, você cria a lei, mas você não dá o aparato, você não tem o aparato físico de pessoas para poder auxiliar. Isso devia ter sido feito, no meu modo de entender, antes. Isso se chama planejamento estratégico. É como abrir uma empresa, mal comparando. Eu vou abrir uma empresa, então qual vai ser o objetivo? O que eu vou comercializar? Eu preciso de quantos colaboradores? Entende? Não adianta só você colocar a lei em vigor e depois você vai regulamentando à medida da necessidade, à medida dos ataques, dos vazamentos, de tudo que acontece. Não, a coisa tem que ser planejada. E não venha me dizer que o Estado não tem pessoal suficiente. Se não tem pessoal suficiente, então que abra um concurso público específico para poder trazer pessoas especializadas para trabalhar nessa área. Porque tem muita gente boa no Brasil inteiro trabalhando nessa área. Só precisa do Estado ter um planejamento estratégico, entendeu? Então, a gente fica apagando incêndio, a gente não tem política de prevenção no Brasil, para quase nada. E isso me causa muita espécie, entendeu? Então, assim, se o pessoal não parar para analisar, igual esses grupos de trabalho que foram criados na NPD, que são muito apropriados, né, dos quais, inclusive, o professor Davis faz parte, dentre outros expoentes, eles são necessários para poder fazer valer o que está na lei, né, o que a lei determina e quais são as atitudes que a NPD tem que ter em relação a implantar essa lei de verdade, porque senão vai ser mais uma coisa para inglês ver.
Entende? A gente vai cair naquela esparrela de falar, nossa, naquela época que o Código de Defesa do Consumidor foi implantado, ninguém sabia nada, a lei não vai pegar, e está tudo certo, a gente pode fazer de qualquer jeito. Entendeu? Aí bateu na sua porta o problema, você teve um ataque absurdo, igual esse do Conect SUS, por exemplo, que até hoje, para vocês terem uma ideia, isso é um exemplo de um indivíduo, no caso eu. Até hoje eu já tomei a segunda dose de reforço, você entra lá, não está lá presente. Entendeu? O Conect SUS ele foi criado para poder auxiliar a saúde do cidadão como um todo. Não só para colocar as vacinas, você vai lá fazer uma consulta médica numa unidade básica de saúde, isso tem que ser registrado, por quê? Porque da próxima vez quando você for, quem te atender vai ter ciência do que aconteceu com você no último atendimento. Só que isso não existe. Só está lá as vacinas que você tomou e mesmo assim falta informação. Por quê? Porque até hoje eles não resolveram o problema do ataque, dos 2 ataques que eles sofreram. Entendeu? Então, assim, sem planejamento estratégico, não vai. E nós somos aquelas formiguinhas que eu acho que a gente está ficando robusto, tomando whey protein, está ficando cada vez mais forte e contando para as pessoas o que elas precisam de saber. E a gente tem que ter muita resistência e resiliência. Porque eu acredito que a gente vai chegar num denominador comum, a gente vai chegar lá, entendeu? Com grupos como esse que a gente participa, dentre outros que tem no Brasil aí, porque tem o pessoal do lado bom da força, não é só o pessoal do outro lado, entendeu? Então, é basicamente isso. E muito obrigado, professor Solano, pela excelente explanação. Legal. A gente, antes de levar para o encerramento, né, eu queria estar ouvindo aí, tivemos duas representantes da área jurídica, um da área de tecnologia, falar com outro aí também da área de tecnologia também, Manuel. Bom dia a todos. Na realidade, eu não sou tanto da área de tecnologia, hein? Vou te confessar uma coisa. A maioria dos profissionais que trabalham com a LGPD, né, profissionais de privacidade e segurança de dados, são da área de TI ou são da área jurídica. Eu não sou de nenhuma das duas áreas. Olha só. Eu sou administrador e eu já atuei para 4 multinacionais. Hoje eu sou consultor de empresas. Então, legal, porque muitas vezes alguns profissionais nossos não entendem justamente a realidade das empresas. Tem muita dificuldade em entender as rotinas, os processos, os indicadores e todo o jogo dinâmico dentro das empresas. Mas aí vamos lá, algumas considerações. Primeiro, está todo mundo certo. A NPD não tem braço, não tem poder, tá? Vai começar a ter algum poder agora. Eles não têm como abraçar aquilo que a gente quer, na quantidade que a gente quer, na velocidade que a gente quer. Mas a gente não pode ficar aqui falando de problemas, né? Eu mesmo digo que eu não trabalho com problemas, eu trabalho com soluções. E quais que são as nossas possibilidades de solução? Uma, que nós continuamos a ser multiplicadores dessa cultura, tá? Fundamental que nós sejamos multiplicadores dessa cultura. Só que aí eu vou ser obrigado a falar uma coisinha que não é muito legal, que é o seguinte: sabe aquela declaração que o próprio presidente da NPD falou que não, mas a gente não quer fazer uma fábrica de multas. Indústria Mas da multa, o planejamento estratégico da própria ANPD tem como objetivo principal, fortalecer a cultura de privacidade e proteção de dados. Desculpa, minha voz está um pouco ruim. Mas aquela declaração que ele deu, eu acho que ele não contribuiu para fortalecer essa cultura. Outra coisa... Não teve um assessor de imprensa ali, né, Manuel? O assessor de imprensa falasse, né, professor Solano, não fala isso que vai dar merda, gente. Vai dar problema. Vai dar problema, vai dar merda, não fala. É um discurso contraditório. Só que, assim, do ponto de vista dessa educação que eles mesmos falam, se eles não têm braço nem para aquilo que chega, como já foi partilhado, como é que eles vão ter braço para promover isso dessa forma? E, ainda que a ANPPD possa promover algo nesse sentido, não tira a responsabilidade deles de fazer essa questão educacional. Mas de que forma? Aí complica. Mas aí eu volto a dizer, nós precisamos ser multiplicadores. Então, se a própria lei ou se a própria NPD vai cobrar que os controladores promovam treinamento para com seus colaboradores e até mesmo seu corpo
diretivo e os prestadores de serviços e os parceiros de negócio, por que não, entre aspas, pedir que essas mesmas empresas também promovam questões educacionais para com a sociedade? E aí é quando a gente vem dialogar com o ESG, né, o Environment, Social and Governance, a ideia de que, e a responsabilidade social dessas empresas para com essa proteção de dados? E o sentido de educar, não só teoricamente, mas até mesmo promover ações práticas de forma que a sociedade observe esse envolvimento, para que não somente nós que estamos aqui, mas a própria sociedade também, em posse desse conhecimento, também comece a ser um multiplicador. Porque se a gente não fizer isso enquanto sociedade, aí é como o Antônio e os demais falaram, não vai mudar essa cultura que nós temos enquanto Brasil. Então, a gente precisa caminhar muito nesse sentido. São várias e diversas frentes possíveis. A gente ainda tem muito desserviço enquanto sociedade, do ponto de vista da proteção de dados, porque eu, particularmente, né, que tenho um gerenciador LGPD, que conhece profissionais do Brasil inteiro, eu conheço um monte de especialistas em LGPD que está fazendo um péssimo trabalho. Assim. Então, poxa, como é que a gente vai polir isso? O mercado por si só, ele vai separar o joio do trigo. Mas tudo isso faz parte do próprio jogo, tá, pessoal? Existem profissionais bons, existem profissionais ruins e existem os oportunistas. Com a LGPD não vai ser diferente, tá? Mas nós precisamos ser comprometidos, fazermos e procurarmos, de fato, fazermos o nosso trabalho muito bem feito, sermos multiplicadores dessa cultura, ajudar naquilo que a gente pode, ser paciente naquilo que a gente pode, mas principalmente ter atitudes positivas para com tudo que está acontecendo, porque tem muita gente que fala só do lado ruim e esquece de dizer, não, mas e o que é que de bom a gente pode fazer, praticar e multiplicar? Então, a proposta desse nosso encontro aqui é justamente isso, alinharmos aquilo que precisa ser alinhado para termos mais propriedade sobre tudo que está acontecendo, para que sejamos multiplicadores do ponto de vista positivo. Então, é isso que eu tenho para partilhar aí com vocês, né? Fantástico, Manuel, fantástico a tua fala, muito didática, com exemplos práticos daquilo que realmente, né, é o sentimento da sociedade. Parabéns mesmo aí, mesmo você não sendo nem da área de tecnologia, nem da área jurídica, olha só como a LGPD traz esse ponto positivo da multidisciplinaridade. Fantástico, parabéns. Eu já trabalhei para 4 multinacionais, tenho uma empresa hoje, sou consultor de empresas, então entendo muito bem da realidade do outro lado lá, tá? Vestir a camisa do negócio, né? A gente às vezes reclama, não, mas os empresários estão resistentes, mas a gente não está colocando os empresários no circuito, eles não estão aqui. Então, a gente quer que eles comprem um produto que eles nem sabem o que é. Então, tudo isso é muito delicado e é um caminho que a gente precisa diminuir essa distância entre nós que estamos aqui com a classe de empresários. Mas isso é um papo para outro momento, né, Danilo? Com certeza. Vamos marcar aí um bate-papo com você, trazendo algumas de suas experiências, das suas expectativas para a LGPD, né, e como um todo. Bom, a gente, antes de seguir para as considerações finais aí do professor Solano, vamos fazer a nossa tradicional foto, né? Vamos abrir nossas câmeras para a gente tirar a nossa foto e logo em seguida da nossa foto o professor Solano vai fazer as considerações finais para a gente ter manter o padrão do tempo aí. Tá legal, pessoal? Vamos lá? Vamos lá, dando aquele sorrisão aí. Foi. Professor Solano, a palavra é com o senhor. Bom, obrigado, Daniel. Acho que o consenso é esse, né? Que o trabalho está só começando. Eu acho que uma das vantagens, né, que eu não comentei, mas uma das vantagens dela se tornar autarquia, autoridade nacional, é que ela pode criar, inclusive, unidades regionais. Talvez isso possa funcionar, né? Uma disseminação maior e ajudar no trabalho e tudo mais, e também fazer acordos de cooperação, que acho que não vão ter como fugir, com outros órgãos da administração pública, como, por exemplo, a Senacom, a AGU, a procuradorias estaduais, porque a tarefa ela é hercúlea, ela é enorme,
e a gente sabe que o Brasil vinculou o sistema de proteção de dados com o macrosistema de proteção e defesa do consumidor, o que colegitima outros entes a também fazer os trabalhos de fiscalização, como o caso de Procon, por exemplo. Então, eu acho assim, eu não espero mesmo que eles vão ter condições de fazer grandes, pelo menos no começo, né, grandes atividades de fiscalização e tudo mais, tal, mas, por outro lado, cada vez que eles emitem uma orientação, cada vez que eles emitem um guia, isso acaba funcionando de maneira assim maravilhosa, porque dissemina o conhecimento, o entendimento que eles têm das coisas. Então, se eles puderem se concentrar em resolver os grandes problemas, eu acho, teóricos, acho que a gente acaba tendo um melhor funcionamento do que sair multando todo mundo, como aconteceu por algumas autoridades lá da União Europeia. Então, eu estou otimista, eu acho que foi uma coisa boa que coloca a gente no primeiro mundo no que diz respeito, pelo menos assim, a criação do macrosistema, acho que coloca a gente na corzinha azul dos grandes mapas, dia para a gente, na verdade, comemorar, né? Muito boa, acho que é uma semana marcada para uma notícia boa, dentre tantas notícias ruins que a gente tem recebido no dia a dia. E só para comentar para vocês, quando eu assumi a presidência lá na OAB, eu descobri o seguinte, a cultura lá, por exemplo, lá não tinha DPO, então eu assumi uma presidência de uma comissão, só nem tinha se movimentado, não tinha nem iniciativa. Então, a gente sabe que assim, um órgão de advogados aqui em São Paulo, vocês verem como vai ser difícil, uma cultura que realmente a gente vai ter que trabalhar, porque não vai ser fácil. E aqui eu termino, Daniel, agradecendo mais uma vez a oportunidade, me colocando à disposição para caso tenha, mas caso você cometa a insanidade, ele me convidar de novo. Não, com certeza, professor, parabéns aí pela sua explanação e com todos que contribuíram para mais uma quarta técnica, mantendo aí o nosso padrão de encerrar ali às 12 horas em ponto. Passamos ali 3 minutinhos, mas teve uma causa justa e provável. Obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus e até a próxima quarta. Tchau, tchau, pessoal.